O que o NPS tem a ver em você triplicar as suas reservas? Ou seja, o NPS, para você que não conhece, é o índice que tem em comum, ou digamos, a métrica que existe em comum entre as 500 maiores empresas do mundo. Essas 500 maiores empresas, elas estão listadas na Bolsa de Nova York e na Bolsa da Nasdaq. E o que elas têm em comum? O NPS. Por isso que essa live ela é tão importante, porque o NPS nada mais é do que o índice de satisfação dos seus clientes com a sua hospedagem. Então, essas 500 maiores empresas, elas têm um foco principal: tratar muito bem o seu cliente. Colocar o cliente sempre no centro do seu negócio, onde rege todas as suas decisões em prol do bem-estar e do conforto do cliente. Então, a live de hoje vai toda passar-se em torno desse tema para que você consiga cada vez mais aprimorar e encantar os seus hóspedes aí na sua hospedagem. Beleza? Então, vamos lá. O que é, o NPS? O que é o NPS em si? Porque eu estou falando uma sigla que você faz, cara, do que ele está falando? Eu nunca escutei falar sobre isso. O NPS é a sigla que significa Net Promoter Score. O que é essa sigla? É uma sigla que um indicador que ela mede o índice de satisfação do seu hóspede, além do que a chance que esse hóspede tem em te recomendar. Ou seja, é aquela escala, numa escala de 0 a 10, qual é o seu índice de satisfação com a minha hospedagem. Aí o hóspede vai lá e coloca. E numa escala de 0 a 10, qual é a chance que você tem de recomendar a minha hospedagem para os seus amigos, para a sua rede de contatos? Então, essas duas perguntas elas são importantíssimas. Por quê? Todas as vezes que o hóspede responde isso, se ele tiver entre a casa do 0 e 6, esse é um hóspede que provavelmente vai falar mal de você. Será um hóspede detrator. Se esse hóspede responder entre 7 e 8, é porque é um hóspede que está ok. Ele nem está insatisfeito, mas ele também não está muito satisfeito a ponto de recomendar a sua hospedagem para os amigos, para os familiares, para a rede de contato dele. E, por fim, os hóspedes que avaliam entre 9 e 10. São os hóspedes promotores. São aqueles hóspedes que estão muito satisfeitos com a sua hospedagem, que vão recomendar, vai existir a indicação, vão retornar. Então, sempre que possível, sempre que ele tiver uma oportunidade, ele vai falar bem do seu meio de hospedagem. Então, esse é digamos, a explicação sobre o que é o NPS. Por que o NPS ele é tão importante? Porque se você não tiver hóspedes que estejam satisfeitos com a experiência que você proporciona, satisfeitos com a estadia que você proporciona, dificilmente você vai conseguir crescer, dificilmente você vai conseguir prosperar. Por quê? Porque os teus clientes não estão satisfeitos com o que você oferece. Qual é a chance que isso tem de crescer no longo prazo? Ou seja, você vai estar sempre buscando clientes novos, o tempo inteiro buscando clientes novos, mas o que você já atendeu não retorna, não indica, não fala bem, a tua avaliação começa a cair e isso começa a te prejudicar. Por quê? Porque você que trabalha com plataforma, você sabe que as plataformas priorizam aqueles parceiros, os gestores de hospedagem, os meios de hospedagem, que possuem preço justo, tarifa flexível, bom atendimento, ou seja, taxa de resposta e tempo de resposta rápidos, possuem boas avaliações. Esses são os meios de hospedagem que toda a plataforma que está por perto. Ou seja, aquelas hospedagens que os hóspedes desejam, aqueles meios de hospedagem que os hóspedes buscam ir. E aí, para que você consiga atingir esse patamar, para que você consiga ter um bom nível, que o seu NPS seja elevado, ou seja, acima de 8, 9, 10, ter um índice de satisfação muito alto, é importante, primeiramente, que você coloque o seu cliente, o seu hóspede, sempre no centro das suas decisões. Eu estava lendo um livro, recentemente, eu meio que parei ele um pouco, e ele falava exatamente sobre uma companhia aérea, que o lema da companhia aérea, que se eu não me engano era Southwest Air, era uma companhia americana, de aviação, e o lema dessa companhia era oferecer as passagens aéreas no preço mais barato para os seus clientes. Esse era o lema da empresa. Então, ela coloca o cliente no centro do negócio, assim, tudo que eu puder fazer
para baratear as minhas passagens aéreas, nós iremos fazer. E aí, você sabe que todas as companhias aéreas, durante os voos, né, se forem voos mais longos, elas oferecem uma refeição. Seja um almoço, seja um jantar, seja um lanche da tarde, elas oferecem refeições. E aí, um membro do conselho de administração dessa empresa sugeriu por que a gente não começa a servir uma salada com frango? E aí, os que dão o direcionamento da empresa, né, digamos assim, os diretores, os gerentes, né, porque existe o conselho de administração que debate sobre as estratégias, mas quem executa é a ponta. É o COO, que é o chefe de operações, é o CEO que dá as diretrizes, então você precisa, né, passar pelo crivo deles. E eles disseram o seguinte: se nós tendemos a ser a companhia aérea com os preços mais baratos, nós não podemos servir salada com frango. Então, para você entender que quando você coloca o hóspede no centro do seu negócio, todas as ações que você vai implementar, você vai pensar: isso vai melhorar a experiência do meu hóspede? Isso vai agregar na estadia que ele tiver comigo? Sempre pense isso. Porque às vezes a gente busca fazer melhorias, implementar estratégias, né, criar novas ações, mas a gente nem pensa qual é o real impacto que aquilo vai ter para o meu cliente. Eu penso que vai agradar, eu acho que vai agregar, mas muitas vezes aquilo se torna custoso, né, por questão de dinheiro. Você vai despender muito tempo para executar aquilo e no fundo do fundo, aquilo não vai agregar na estadia do teu hóspede. Então, quando você coloca o hóspede no centro da sua hospedagem, a sua estratégia ela fica muito mais clara, porque você sabe as ações que você precisa tomar para melhorar a experiência desse hóspede. Por quê? Para você ter uma nota de qualidade elevada, um NPS, que é o que a gente está falando aqui, eu parto do princípio que tem que existir duas coisas para meios de hospedagem. Tem que existir a experiência e tem que existir o encantamento. São dois pontos. Experiência é uma coisa, encantamento é outra. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, um cliente no centro do meu negócio, qual o próximo passo que eu tenho que adotar? Eu preciso o quê? Eu preciso estudar o perfil do meu hóspede. Eu preciso estudar o perfil do meu cliente. Se eu fosse sugerir aqui para vocês, assim, cara, quem é o perfil, Agrega, que acompanha você nas redes sociais? Vou me citar como exemplo. As pessoas que me acompanham aqui são pessoas que têm meios de hospedagens pequenos, não são as grandes redes, não são os grandes hotéis, eu não falo com esse público, né? Pelo menos eu busco não me conectar com eles, porque é um outro tipo de público, é outro tipo de problema, né? Outros anseios. Então, o meu conteúdo não é para grandes hotéis mais, eu já atendi muitos eles, eu já aprendi muito com eles, mas eu não converso com eles, eles não são o meu público-alvo. O meu público são pessoas que querem viver de hospedagem, ou que são aspirantes, que querem ter sua pousada, que querem ter seu hotel, que querem se tornar anfitriões. Esse é um público que eu converso. São pessoas que querem ter mais tempo, para ter mais qualidade de vida, para ter mais próximo dos filhos, para ter uma renda melhor. São pessoas que querem sair de uma CLT, né? São pessoas que querem sair de uma CLT. Então, esse é o meu público. Qual é o público que conversa com o seu meio de hospedagem, com a sua proposta? Quem é o seu público? Esse é o meu público. Meu público quer mais tempo, quer ter mais dinheiro, quer sair de uma CLT, quer ter um meio de hospedagem que prospere, ou quer entrar no segmento de hospedagem. Esse é o meu público. Pessoas que têm entre 35 e 55 anos, esse também é meu público, são as pessoas que eu converso, porque é completamente diferente de eu conversar com um público jovem. Ou seja, eu não tenho ninguém nas minhas turmas que tem 25 anos. Por quê? Porque o jeito que eu falo talvez não se conecte com eles. Talvez eu precisava pintar meu cabelo de azul, pintar meu cabelo de vermelho, platinar meu cabelo para eu me conectar com esse público jovem, mas essa não é a minha proposta. Então, importante que quando você estuda o perfil, você coloca o hóspede no centro do negócio, é muito mais fácil você criar a experiência e você encantar o seu hóspede. Porque eu sempre digo para vocês aqui, e repito, vocês que me acompanham, seja você novo, seja você um seguidor mais antigo, eu sempre digo para vocês, nós não somos vendedores de diária. Se você é vendedor de diária, desconstrua esse pensamento da sua cabeça. Nós não somos vendedores de diárias. Nós somos vendedores de momentos, experiência, encantamento, reconexão familiar. É isso que nós vendemos. Então, para que eu pense como proporcionar essa melhor experiência que vai refletir no meu NPS da satisfação dos meus hóspedes,
Eu preciso estudar cada vez mais quem são as pessoas que eu entendo. Então, cada vez mais eu estudo os meus alunos, os desafios que eles estão enfrentando. Né? Outro detalhe também do meu público, grande maioria do meu público são mulheres. Basicamente aí, digamos que 65% a 70% são mulheres que me acompanham. O linguajar, a conexão é diferente de como se eu tivesse um público só masculino. As piadas podem ser diferentes, talvez piadas que até que não conectem, que mulheres vão olhar assim, o que esse cara está falando? Então você precisa adaptar-se para o seu público, para as pessoas que você quer impactar, para as pessoas que você quer atrair, para as pessoas que você quer encantar. E isso faz parte, né, do meu trabalho, como também vai fazer parte do seu. Então, esses são os pontos. Eu me usei basicamente aí como exemplo. Depois que eu entendi quem são as pessoas que eu quero atender, eu preparo a hospedagem para eles. Lembrando de quê? A experiência, o encantamento. E o que é a experiência, La Greca? De forma geral, se você parar para pensar, todo mundo fala muito de experiência. O que é experiência? Eu vou te definir do jeito mais simples que eu já escutei, que foi o jeito que eu melhor assimilei. Experiência nada mais é do que você pensar como que você quer que seu hóspede se sinta dentro da sua hospedagem. Quando você viajou para algum local, para alguma cidade, para algum país, para algum estado, você não teve uma sensação boa quando você gostou daquela hospedagem? É essa mesma sensação que você tem que buscar proporcionar para o seu hóspede. Essa é a experiência. Esse é o centro. Então, existe uma preparação. Por quê? Porque cada hóspede, cada perfil de hóspede vai ter as preferências dele. Por exemplo, as pessoas que hoje me acompanham, que hoje fazem o meu curso, que entram nas minhas turmas, as pessoas querem, tipo assim, La Greca, como é que eu faço para triplicar minhas reservas? Quais são as estratégias que eu preciso? Então, elas têm preferência por triplicar reservas dentro dos portais, no Airbnb, na Booking. Tem aqueles também que querem triplicar pelo Instagram? Tem. Mas a grande maioria tem preferência por triplicar reservas dentro das grandes plataformas. Por quê? Porque são mais didáticas, né? São mais intuitivas, são mais fáceis, o risco é menor, porque você não investe dinheiro, você só paga a comissão se a reserva se concretizar. Então, essas são um pouco das preferências. E as necessidades? A pessoa vai dizer, cara, eu tenho um filho, eu não tenho tempo de aprender, eu não tenho tempo de estar estudando, então eu não tenho tempo de fazer anúncios pagos no momento. Então, a minha necessidade é vender o mais rápido possível. Então, eu começo a entender, cara, o jeito mais rápido é esse aqui. Existem jeitos melhores de vender, de rentabilizar mais? Existem. Mas, no momento que você está hoje, a sua preferência é essa e a sua necessidade é essa. Então, é isso que eu vou te ensinar. É triplicar reservas pelo caminho que você quer. E a mesma coisa eu aplico para dentro dos meus hóspedes. Eu entendo exatamente o que os meus hóspedes querem. E aí, eu passei por aqui. Quando eu falo sobre a preparação, eu não falo exclusivamente sobre arrumar a casa, arrumar a pousada, arrumar o hotel. Não é arrumação, é preparação. Por quê? Porque quando você entra no segmento de hospedagem, não é porque você tinha uma casa, por exemplo, ontem eu visitei uns alunos, que eles tinham uma casa onde eles moravam, era uma casa com 12 quartos, eu preparei um material bem legal, vou soltar no YouTube, vou jogar para a equipe editar, né? Ficaram faltando algumas filmagens porque escureceu, ficou um pouco escuro, não deu para terminar de fazer tudo. Mas eu vou terminar essa filmagem e vou compartilhar com vocês. Era uma casa que ela alugava por temporada. Era uma casa por temporada. Que ela alugava aí um final de semana por 5 mil. E aí a casa chegavam a ter 50 pessoas, 60 pessoas. São 12 quartos a casa. É enorme a casa. E aí ela enxergou a oportunidade, trocou para ser uma pousada, em vez de uma casa por temporada, e ela começou a buscar o encantamento dos hóspedes. Hoje, nota muito boa, muito bem avaliada, uma pousada simples. Uma pousada era uma casa, né, onde eles residiam, mas é uma pousada bem charmosa, uma pousada bem legal. Então, esses são os pontos, ou seja, de você preparar, porque ela dizia assim, eu podia arrumar, era a minha casa, eu tinha tudo. Eu tinha as camas, eu já tinha tudo organizado, os quartos, mas eu não arrumei, eu preparei para oferecer a melhor experiência para o hóspede. Então, esse pensamento dela, para mim, foi sensacional. E o próximo ponto, quando eu preparo a minha hospedagem, eu não preparo a minha hospedagem com o que eu gosto. Por quê? Acontece muitas vezes de você preparar a sua hospedagem com base no seu gosto. Só que às vezes o perfil de hóspede que você atende não conecta com o que você gosta. Por exemplo, o hotel aqui. Eu tenho diárias aqui no hotel a partir de R$100. Reserva direta a partir de R$100. 98, R$100. Eu tenho reserva aqui. Quando eu vou viajar, o perfil de hotel que eu busco
não é o mesmo perfil do hotel aqui. Eu gosto de lugares mais sofisticados, que ofereçam café da manhã, que tenham serviços de quarto. E eu não tenho café da manhã aqui, eu não tenho serviços de quarto. Então, se eu preparar o meu hotel aqui de acordo com o que eu gosto, o meu custo fica muito elevado, porque é um hotel antigo, então fica muito elevado o custo, e eu não vou conseguir atrair o público que se parece comigo. Eu vou ter que atrair um público de uma classe um pouco mais baixa, que é um público que quer pagar R$ 100 numa diária. Então, é diferente. Então, por isso que eu falo, quando você vai preparar a sua hospedagem, você prepara a sua hospedagem escutando o seu hóspede, não com base no que você acha, no que você gosta, porque dá errado. Ou os seus custos vão subir muito e você vai começar a vender por um preço barato, que não vai valer a pena todos esses custos. Ou para você atrair aquele público que você quer, teria que fazer um tremendo do investimento que, cara, vai levar tempo e muito recurso. Então, esse é um ponto que eu defino para vocês. A preparação do meu meio de hospedagem, ele parte eu entendendo as pessoas que eu entendo, que eu atendo. Ou seja, preparo com o hóspede e não para o hóspede. Próximo ponto. Como eu falei, todo meio de hospedagem precisa oferecer um pouco mais do que diárias. Mais do que diárias. E aí, nesse momento, você precisa ter empatia. Você precisa dizer assim, cara, vamos me colocar no lugar do hóspede. Se eu chego, vou falar aqui do meu destino. Se eu chego num destino, numa capital litorânea, praia, né, verãozão, estou buscando, né, relaxar, estou buscando descansar, o que eu posso oferecer para esse cara? Qual é a empatia que eu posso ter para esse cara? O que eu posso oferecer? Se eu não posso oferecer, digamos, serviços sofisticados, porque eu não compenso os recursos que vou ser investidos diante do meio de hospedagem, não vai valer a pena, porque eu tenho hotéis próximos de mim, mais sofisticados, que oferecem serviços, né, mais requintados, que cobram um preço que eu não acho que valeria a pena diante do tamanho do investimento que vai ser feito aqui, que precisava ser feito. Então eu tenho que pensar o seguinte, o que eu posso fazer com o que eu tenho na mão, o que ele gosta? Então eu oferecer os melhores preços, as melhores condições, eu oferecer o melhor atendimento, eu poder facilitar a vida dele durante a estadia dele, com informações mesmo. Olha, esse passeio acho que não vale a pena não, cara. Vai por esse passeio aqui que é melhor. Para você comer, um restaurante aqui próximo, aqui em cima. Então, eu estou ajudando ele, eu estou melhorando a experiência dele. Eu não tenho refeição. Eu não tenho restaurante aqui. Então, é uma coisa que eu digo. A gente não só vende isso, mas eu posso agregar. Mas isso é uma política interna aqui da diretoria. Eu não sou dono do hotel, eu só sou estrategista. Então, se os donos falam assim, a gente não vai servir refeição, tudo bem, mas eu acho que isso agrega muito. Mas não compete a minha decisão final, mas eu vejo isso como algo extremamente potencial, como agrega no ticket. Por quê? Porque se o restaurante que é arrendado do hotel fosse do hotel e você conseguisse trabalhar isso aqui, você sobe o ticket. Só que aí vai ter que ter equipe, tem que ter várias pessoas, e tem que ter gente para trabalhar, tem que ter investimento. Mas aí não compete a mim fazer o investimento ou não, só dou o direcionamento. Próximo ponto, mudanças e melhorias constantes. Para que eu tenha um índice de satisfação elevado, eu tenho que ter mudanças e melhorias constantes. É o tempo inteiro. Eu ganhei um dinheiro, sobrou uma renda extra, trocar uma cama. Ganhei dinheiro, fazer uma pintura. Ganhei dinheiro, sobrou uma grana, melhorar o paisagismo. E você vai melhorando os pontos constantemente. Você não para. É um constante jogo de evolução. O seu meio de hospedagem, ele nunca vai estar pronto. Nunca, nunca. No momento de dizer assim, tá pronto, tem mais nada para fazer. Vai chegar o teu concorrente e vai te passar. Então, assim, sempre vai ter alguma coisa para fazer. Sempre você pode fazer uma experiência a mais. Sempre você pode trazer um quê a mais para essa estadia. Outro detalhe também que gera, né, um índice bom de satisfação, que gera uma boa experiência. O atendimento antes da reserva. Quando o hóspede está buscando viajar, ele está buscando o meio de hospedagem, ele tem o quê? Contato com o atendimento. O atendimento é o primeiro, né, sinal que ele vai ter, se vai ter uma boa experiência ou se não vai ter uma boa experiência. A negociação. Como que você negocia? Quais são as cortesias que você pode oferecer em detrimento de ter que oferecer um desconto? Em vez de oferecer um desconto, eu posso oferecer uma cortesia, um check-in antecipado, um check-in mais tarde. Isso vai melhorar a experiência dele. Porque ele vai dizer, cara, eu não esperava. Às vezes eu tenho que ir para o aeroporto de 8 horas da noite, 6 horas da noite. Tudo bem, você pode ficar até às 5, até a hora do seu voo. Cara, pô, que legal. Então você já conquistou o cara, aquilo já melhorou a experiência. Melhor do que ele ter que sair do meio-dia e passar 8 horas zanzando pela rua ou no aeroporto esperando o voo dele. Não, sai às 5, não tem problema nenhum. Então isso é uma forma também que você está melhorando a experiência, principalmente quem atende famílias. Imagina estar no aeroporto com 2 crianças, passar 6 horas dentro do aeroporto sem ter o que fazer, zanzando dentro do aeroporto. Isso é um massacre.
Para quem é pai, isso é um massacre. Mas isso não deixa de ser uma experiência que você está oferecendo. Não deixa de ser. E isso conta para a satisfação do teu hóspede. Óbvio que isso conta. E aí, por fim, para a gente passar a régua desse assunto, como eu falei, a gente não só vende diárias, a gente vende experiências, que é o que eu costumo dizer para os meus alunos, são as vendas acessórias. A gente possui as vendas acessórias. O que são as vendas acessórias? É tudo aquilo que eu agrego ao entorno da hospedagem. Por quê? Preste atenção, principalmente os meios de hospedagem que vão começar a enfrentar a baixa estação a partir de maio, né? A partir de maio ou a partir de março. Depois do carnaval, quem está no litoral, quem tem verãozão, vai começar a cair as vendas. Março, abril, maio, junho, são períodos ruins, né? Não são períodos com alta demanda para quem está no litoral, por conta de chuva, por conta de frio. Então, muitas vezes, eu vou atrair hóspedes nesses períodos, até no período de alta mesmo, mas não nessas condições, mas eu vou atrair hóspedes, muitas vezes, por um preço que eu não gostaria de vender. Diz assim, esse preço que o hóspede está pagando está me sobrando muito pouco, ou basicamente eu estou empatando, só para não ter que tirar o valor do custo do quarto vazio do bolso. Aí você vai dizer, eu vou fazer o giro, mas aí eu posso trabalhar essa hospedagem ao entorno com as vendas acessórias, que é uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos. Preste atenção, o custo de aquisição do seu cliente, você trazer ele para a sua hospedagem, precisa ser menor do que o que ele vai gastar com você durante a estadia. Ou seja, eu posso trazer um hóspede aqui, vamos supor, o custo do meu quarto vazio aqui no hotel, dá mais ou menos aí, está em torno de R$50 hoje, né? Com reajuste de várias coisas, né? Salário mínimo, etc. Está mais ou menos aí, R$48, R$50 o custo do hotel aqui hoje. Se eu vender o quarto, né, por R$50 mais a comissão da plataforma, eu estou empatando. Mas aí eu preciso trabalhar ao entorno da minha hospedagem para subir esse ticket. Para subir esse ticket. Só que aí existe um diferencial para mim aqui dentro do hotel, como eu falei para vocês. Eu busco aqui o mesmo pensamento que eu contei na história do começo da live, sobre a companhia aérea americana, que ela busca ter voo, né, o melhor serviço, pelo preço mais baixo. Então, aqui comigo é a mesma coisa. Eu busco oferecer a melhor hospedagem, na melhor localização, pelo preço mais em conta, pelo preço mais baixo. Então, muitas vezes aqui no hotel, eu tenho preço de pousadas que tem 10 quartos, que tem 15 quartos, e eu tenho 51 quartos aqui. Então, eu tenho preços que eu poderia até cobrar um pouco a mais, né, por ser titulado num hotel, mas, como eu sou um hotel simples, um hotel antigo, mas um hotel muito bem localizado, né? Um hotel muito bem localizado, eu apelo para esse quesito. Olha, eu estou muito bem localizado, eu tenho uma instalação mais antiga, mas eu tenho um preço muito bom, eu tenho um preço imbatível no mercado, meu custo-benefício é o melhor. Então eu ganho no volume, eu não ganho por hospedagem, eu não ganho no ticket, meu ticket é baixo, mas eu ganho no entra e sai, eu ganho no volume, são 51 quartos, então eu consigo ganhar dessa forma. Pensando nisso, se você tem condições de oferecer ao entorno, né, oferecer as vendas ao entorno da hospedagem, faça. E o que é que você pode oferecer lá, Greca, ao entorno da hospedagem, para ela ser mais completa, para ela ser mais encantadora? Porque você para pensar, às vezes a gente está tão acostumado com o mundo moderno que a gente vive, mas quando que a gente pensou que na década ali de 2000, a gente podia abrir um celular, abrir um aplicativo e pedir um delivery em casa? A gente do tempo que tem que ligar, pelo menos eu sou do tempo que eu tenho que ligar para uma pizzaria. Eu tinha que ligar, né? Quantas vezes a gente conectava a internet, às vezes depois de 8 horas da noite ou no final de semana, para pagar só um pulso. Né? Era internet de escada. E hoje você tem a maior facilidade, internet rápida no teu celular, em qualquer lugar que tu roteia para o teu computador. Então tudo isso são experiências, mas a gente está tão acostumado com isso que a gente já não valoriza. Então você trazer, né, ter empatia com o seu hóspede, e durante a hospedagem você cercar ele com um bom atendimento, isso vai te auxiliar a melhorar o teu NPS, que é basicamente a tua avaliação, que vai fazer você triplicar as suas reservas. E aí eu queria falar sobre as vendas acessórias. Eu quero trazer para vocês o que são as vendas acessórias. As vendas acessórias é tudo aquilo que eu vendo ao entorno da hospedagem e eu aumento o ticket da hospedagem. O que eu posso vender? Serviços. Eu posso vender passeios para atrações turísticas. Eu posso vender alimentos e bebidas. Eu posso vender produtos. Eu posso alugar produtos. Eu posso alugar espaço. E eu posso oferecer um check-in antecipado ou um check-out mais tarde.
São 7 pontos que a gente pode trabalhar e eu vou falar rapidamente de cada um deles aqui. Em relação aos serviços, o que eu posso oferecer como serviço da Greca? Se você é um anfitrião, cara, você pode ter o contato de alguém e deixar o contato nas regras da casa, no manual, ali. Ó, se você quiser ter todo esse serviço, você pode criar um catálogo disso. Então, eu posso oferecer massagens, eu posso oferecer serviços de lavanderia, eu posso oferecer uma decoração romântica, se o meu público-alvo é casais. Por que eu não posso oferecer uma decoração romântica? Ó, você quer um quarto com decoração romântica, com pétalas de rosa, com velas e um espumante? Quero. Quanto é que custa? X, custa R$80, custa R$100. Você compra um espumante, compra as velas e tal, cobra o valor por isso. Então, são serviços que eu estou aumentando o ticket. Ele pagou, às vezes, R$200 por uma diária e eu estou agregando a ele mais 80, 100, R$120 com um pacote romântico, principalmente se eu atendo casais. Eu posso oferecer serviços de aula, né? Se eu tenho pousada, se eu tenho hotel, de meditação, de surf, de yoga, de culinária, tudo isso eu posso oferecer. Eu posso oferecer também transfer para o aeroporto. Se a maioria dos meus hóspedes vem via aérea, estão sem carro, eu posso oferecer um transfer para ele, eu posso facilitar a vida dele. Olha, se quiser um transfer que eu já tenho uma pessoa que já vai, tá? Aí você ganha um percentual em cima. Ah, quanto que eu ganho? 10%? 15%? Ó, vou fazer uma parceria com o taxista cobra 80%, beleza, eu vou vender para os meus hóspedes por 100, o serviço, por 120. Isso agrega na minha diária, isso aumenta o meu ticket. Outro tipo de venda também que a gente pode trabalhar, as atrações turísticas, passeios guiados, passeios com parcerias locais, parcerias com restaurantes, entradas, né, de museus, de centro histórico, enfim, você pode ter isso aí, vender também para a pessoa. Você está vendendo facilidade. É a facilidade. Os pontos históricos, as trilhas, o que você pode vender de atração turística, o que é que pode ser vendido. Outro detalhe, alimentos e bebidas. Como assim? Eu sou um anfitrião, como é que eu vendo alimento e bebida? É só eu deixar disponível dentro do apartamento. Fica e consome quem quiser. Então eu posso oferecer cervejas artesanais, se meu público valoriza isso. Eu posso oferecer cerveja comum também, posso oferecer vinhos, se eu tenho uma casa de temporada na serra, se eu tenho um flat na serra. Se eu sou uma pousada que estou na serra, eu posso oferecer vinhos, né? Obviamente, o hotel pousada já faz isso, alimentos e bebidas. Mas você pode oferecer vinhos, você pode oferecer petiscos, entradinhas. Tudo isso são coisas que não são perecíveis. Eu tenho um pacote de amendoim, eu tenho um pacote de batata, eu tenho um pacote de salame, está embalado a vácuo, eu tenho cervejas, eu estou disponível. O hóspede não é obrigatório ele consumir, mas está lá disponível para ele. E você sabe, tudo que está aos olhos, as pessoas consomem. Preste atenção, eu mesmo, quando eu saía para trabalhar, eu chegava no quarto do hotel à noite, e aí tem aquela cestinha, né? Que tem castanha, tem amendoim, tem chocolate. Eu comia a cestinha toda. Aí no outro dia a mulher repôs. Então, se eu passasse 4 dias no hotel, basicamente aí eu consumia, assim, aquela cestinha ali, devia ter uns 20, 30 reais de produto. Então, durante 4 dias eu consumi 120 reais. Só de amendoinzinho, de castanha, o cara tá ali conversando, tá tomando uma cervejinha, tá no WhatsApp. Aí tá ali, tô falando, pega um chocolate, tô com fome, daqui a pouco eu vou jantar, tô com preguiça dentro da cama, que preguiça, daqui a pouco eu saio. Aí você vai só comendo as guloseimas que estão à vista. Então, se você tem uma casa temporada, se você tem um apartamento, você tem um flat, por que não oferecer uma experiência para o hóspede? Principalmente aqueles hóspedes também que vêm via, né, terrestre, que vêm, estou num raio ali de 100 quilômetros, 150, 200, até 500 quilômetros, que vem de carro com a família. Aí quando o cara chega com a família, já tem lá algumas coisas organizadas, uma cervejinha gelada, tem um macarrão, tem um molho de tomate, aí o cara já tem alguma coisa, o cara já pode cozinhar ali, dar uma tapeada na fome, acalmar as crianças. Então, assim, então você tem refrigerante, você tem, enfim, produtos que conectem com a proposta do seu hóspede-alvo. Por isso que eu falei no começo da live. O hóspede, ele está no centro do meu negócio. O hóspede é o que baliza as minhas ações. Então, petiscos, né? Você pode oferecer também kit de café da manhã. Você pode fazer parceria. Sabe, vou fazer parceria com pessoas que fornecem cestas de café da manhã. Beleza, quanto custa a cesta? Ah, a cesta custa, sei lá, 150. Beleza, eu vou vender para os meus hóspedes por 200. Aí você tira a foto da cesta e você oferece como um serviço. Tá aqui, ó, cesta vendida à parte, sob consulta. Acabou, pessoal. Eu quero, eu vou ficar lá no teu apartamento, eu não quero sair para comer, não. Eu queria, nos 2 dias que eu estiver na sua casa, eu gostaria do kit de café da manhã. Pode ser? Pode. Você combina com a pessoa entrega da portaria, a pessoa pega e pronto, resolvido o problema. E você ganhou em cima disso. Você atendeu a expectativa do seu hóspede. Só que a gente só pensa em fazer limpeza
em como é que vende no Airbnb, como é que vende na Booking, mas você esquece do elemento principal, que é garantir a satisfação do seu hóspede, que é a garantia de satisfação gera boas avaliações. Outro detalhe também que eu posso vender, vendas acessórias. Eu posso vender souvenir. Ou seja, a minha casa, o meu flat, o meu apartamento, ele pode estar todo decorado com itens que possam ser vendidos. Eu uma vez abri uma pousada, eu prestei consultoria para uma pousada, e o conceito da pousada era como se fosse uma pousada galeria. Então, ela colocava quadros, ela fez parceria com um fotógrafo, que decorou a pousada com os quadros dele, e do lado de cada quadro tinha um QR Codezinho contando a história, ali, como foi feita a fotografia, um pouquinho dos bastidores de como foi feito aquele quadro e o preço de compra. Então você podia comprar os quadros. Todos os quartos tinham um quadro em cima da cama, então você podia comprar. Então os quadros eram para vender. E eu falei, por que não vende souvenirs? Por que não vende o artesanato? Ou se você, sei lá, por exemplo, vamos botar Minas Gerais, que é muito conhecido pelos seus queijos, pelos seus doces de leite, pela sua cachaça. Por que eu não posso ter aquilo ali? Você sabe que o doce de leite não estraga no dia. Então o hóspede vai, eu vou, boto lá, se ele não consumir, eu tiro, eu levo para minha casa e consumo. Ou ali tem uma duração de 3 meses, então no próximo hóspede eu coloco, deixo lá, se ele não consumir. Quando faltar, sei lá, 15 dias para vencer o produto, 10 dias aí eu tiro, levo para minha casa e consumo, troco, reponho por outro, mas são pontos que eu consigo agregar. Porque foi o que eu falei? O custo de aquisição do cliente, você trazer um hóspede para a sua hospedagem, tem que ser sempre menor do que o que ele está gastando. Então, por exemplo, você tem uma diária de R$100, você trouxe o cliente pela Airbnb, você está gastando R$15 para trazer ele. Então, ele tem que gastar mais do que esses 15. Ele precisa gastar mais do que isso, ele tem que ter um consumo maior do que isso, para compensar. Então, você proporcionar condições. Meios de hospedagem que são mais distantes, que está muito na moda, né? Meio de hospedagem rural, meio de hospedagem em lugares mais isolados. A pessoa às vezes precisa comprar uma conveniência, precisa comprar uma pasta de dente, precisa comprar uma escova, precisa comprar às vezes um fio de um carregador. E se eu tiver um armáriozinho com todos esses produtos, eu estou vendendo. Eu estou trabalhando ao entorno do meu meio de hospedagem. Você entende que isso é experiência? Isso é satisfação, é comodidade. Eu não tenho que sair, eu não tenho que pegar o carro de noite, eu tenho tudo à mão. Pode ser que eu consuma, pode ser que não. Mas eu preciso proporcionar condições, porque dessa forma eu vou atender as expectativas dos hóspedes e eu vou fazer o meu ticket da minha hospedagem subir. Por exemplo, aqui, eu nunca tinha visto isso em canto nenhum, mas aqui em Natal, onde eu moro, cara, tem uma febre de loja de conveniência. Uma febre. Toda esquina aqui tem uma loja de conveniência. Aqui tem mesmo umas 15 lojas de conveniência aqui do meu lado. Nunca vi um negócio desse. Então, assim, as pessoas querem facilidade. Então, se eu vejo que tem muita loja abrindo, é porque tem demanda. Por que eu não ofereço isso para o meu hóspede? Próximo ponto. Eu posso falar também do aluguel de produtos. Né? Se eu tenho, sei lá, uma pousada, se eu tenho algumas suítes e eu estou ali próximo, então eu posso oferecer, sei lá, aluguel de prancha, aluguel de bicicleta. Se eu tenho uma casa temporária, eu posso deixar isso para surpreender o hóspede, eu ter lá 2, 3 bicicletas para ele andar. Mas se eu puder vender, se eu puder alugar, vendedor, né? Se eu puder alugar, melhor ainda, vai subir meu ticket. Então eu posso também alugar carro, eu ter parceria com locadora, parceria, né, para ganhar um percentual em cima, alugar quadriciclo. Você pode também, né, você que tem uma pousada, que tem um hotel, você pode alugar cadeiras, guarda-sol, você pode alugar um cooler, você pode alugar aquelas esteiras. Casa temporada é mais complicado de alugar isso, porque a pessoa ela parte do pressuposto de que aquilo estava na casa e que eu posso usar. Ela não enxerga aquilo como um aluguel. Já quem está em hotel e pousada, sim. Tá? Então tem algumas coisas que pode ser que não funcionem muito bem para anfitrião. Mas aí você pega, você vai pincelando, né, peneirando o que tem de bom que dá para você aplicar. Outro detalhe também que pode ser alugado por hotéis pousados, né, para eventos. Se você tem casa temporada também, pode alugar para eventos. Só que tem que ter um pouco de cuidado, tá? Para não conflitar. Eventos. Você pode ensaios fotográficos. Ontem eu recebi uma pergunta sobre isso. Lagrega, você acha que é válido fazer ensaios fotográficos da minha propriedade? Total. E quanto que eu devo cobrar? O mesmo preço da diária. Porque as pessoas vão entrar, vão sujar, vai colocar equipamento em cima da cama, vai sujar meu lençol, vou ter que fazer lavanderia. E quando tem ensaio fotográfico, por exemplo, se eu tenho o costume de alugar o meu meio de hospedagem para casal, se eu alugar para ensaio fotográfico, não vai só o fotógrafo e a modelo. Vai o maquiador, vai o iluminador, vai o fotógrafo, vai a modelo, vai a amiga da modelo. Quando vê um local que tu aluga para 2 pessoas, tá, tem 5 pessoas. Vai sujar o quarto? O custo é o mesmo.
Então, aluguel, né, para fazer ensaios. Se você tem um espaço no seu hotel, na sua pousada que está na capital, que tem demanda, você pode criar um espaço, um coworking, um lugar de trabalho, onde todo mundo paga por aluguel e já é mais uma receita que você tem. Como fez aqui no hotel, o restaurante do hotel aqui, o dono não quer se envolver. Como eu falei para vocês, eu não sou o dono do hotel, eu sou o estrategista do hotel. Eu crio as estratégias e ele diz o que ele quer fazer, o que ele não quer fazer. Mas, por exemplo, a cozinha aqui, o restaurante, ele arrendou. Então, você pode alugar, se você não quer mexer nessa operação, mas pelo menos o restaurante atende os hóspedes do hotel, atende. O ideal era que fosse dele, que ia aumentar a receita. Mas ele não quer se envolver, mas pelo menos eu atendo os hóspedes daqui. Você pode também pegar o quarto, você que tem um hotel grande, um hotel, sei lá, com 30 quartos e fica muito tempo ocioso, você pode alugar o quarto para escritório, se você está na capital, que nem esse meu quarto aqui. Isso aqui é um quarto de hotel, que eu transformei no escritório, transformei no estúdio. Né? Coloquei os papéis de parede, melhorei as iluminações, né? Coloquei tudo organizado. Você pode fazer isso também. Ou você pode alugar mensal nos períodos de baixa também, que você vai, cara, por exemplo, tem regiões que, cara, praticamente a demanda é zero. Então, por que eu não alugo mensal ali, uns 2, 3 meses ali, só para cobrir aquele espaço? Tá? Faço um contrato de 2, 3 meses. Pode ser? Então, esses são pontos que você agrega no ticket. Então, o mais importante de tudo isso é que você pense que não só, né, você vende diárias, não só você está ali no Airbnb na intuição. Entenda que hospedagem, hotelaria, por que eu não falo hotelaria? As pessoas acham que eu estou falando só para o hoteleiro. Não, estou falando com o anfitrião, estou falando com você que tem uma casa temporada, que tem um flat, para você que também está pensando em entrar e quer entrar com o pé direito, você não pode ser um vendedor exclusivo de diária. Não é que não pode, poder pode, desde que isso esteja muito claro para você, que você esteja consciente dessa sua estratégia, que você vai ganhar no giro, que você vai ganhar no volume, que são estratégias que você pode adotar e dizer, ó, eu não tenho muito diferencial não, também não tenho dinheiro para investir, o que é que eu vou fazer? A minha propriedade vai ser o melhor custo-benefício. Eu vou enxugar meus custos, vou colocar as melhores tarifas e vou ter o meu lugar sempre limpinho e organizado. Tá errado isso? Não, tá certo. Se você fizesse de forma consciente, tá certo. Mas, se você puder encantar seu hóspede, se você puder surpreender o hóspede, se você puder melhorar a experiência dele, facilitando a vida dele, com mais comodidade, com mais praticidade, é óbvio que ele vai curtir. É óbvio que ele vai curtir. E você também vai ganhar um dinheiro a mais com isso. Você vai ter um aumento no seu rendimento com isso. Porque a gente para pensar, eu vejo vários meios de hospedagem, porque isso tem um lado também negativo. Tem um lado positivo de você ser pequeno. Por quê? Porque você consegue personalizar, porque você consegue estar próximo do hóspede, porque você consegue interagir, porque você consegue atender melhor as necessidades e a preferência dele. Esse é o lado positivo. Qual é o lado negativo? É que o meio de hospedagem pequeno, ele tem menos diárias para vender do que um grande. Consequentemente, ele às vezes tem um custo do quarto vazio mais elevado. Então você pode ter, por exemplo, porque os custos fixos, eles são diluídos, né, pela quantidade de quartos que você tem, os fixos. Então, se você tem 10 quartos, você vai ter um custo fixo maior do que se você tiver 50 quartos, porque o custo fixo, ele dilui à medida que você tem mais. O que vai aumentar o variável. O que aumenta é o variável. Mas, obviamente, que o variável eu faço o cálculo de acordo com a estimativa da ocupação que eu vou ter. Isso aqui não é assunto para a gente entrar agora, mas só para você entender. Então, o grande desafio é esse, porque muitas vezes eu vejo meios de hospedagens pequenos que estão enforcados com suas margens. Está enforcado. Você está vendendo, mas a sua operação não traz receita. Você vende, paga condomínio, paga as contas, você paga seus funcionários na pousada no hotel, mas você não consegue crescer. Então, para você trabalhar isso, tem dois caminhos. Enxugar custo e vender, como eu falei, diárias do melhor custo-benefício, barato, para que você gire, você tem uma rotatividade, ou você gerar mais valor, você melhorar a experiência, gerar encantamento. E para isso você precisa conhecer seu hóspede. E gerar encantamento não precisa gastar muito dinheiro. Não é gastar muito dinheiro. É surpreender o cara, é fazer uma ação que o cara não esperava que ele fosse fazer. É uma coisa que você podia fazer, que está ao seu alcance, que a pessoa nem pensou. Então, esses são pontos importantíssimos que você tem que levar em consideração se você quiser triplicar as suas reservas, se você quiser ter uma nota de avaliação mais alta, porque o NPS foi o que eu falei. Esse é o indicador que as 500 maiores empresas do mundo têm em comum. Então, assim, a gente precisa aprender com os grandes. Não estou dizendo que a gente vai ter o tamanho dele. Não, tem uns que podem até querer ter. Mas, enfim, o que eu quero aprender é que, tipo assim, eu
modelo quem tem sucesso. Eu busco me espelhar, eu busco, né, copiar e modelar as pessoas que chegaram aonde a gente quer chegar. Então, cara, se essas empresas fazem isso, por que eu não vou fazer? Quem sou eu na fila do pão? Por mais pequeno que eu seja, se as grandes empresas focam no cliente e elas têm uma estrutura gigantesca, quem dirá eu que sou pequenininho, que dependo mais ainda dos meus clientes do que os grandes? Porque os grandes têm muito, né? Então, se perder 1, 2, 3, 100 clientes, não afeta muito. Mas se a gente perder um cliente, 2 ou 3, já dá um desfalque no orçamento no final do mês. Então, por isso que o atendimento, de você ter essa experiência, de você oferecer, de você ter esse contato próximo do seu hóspede, isso reduz cancelamento. Quando o hóspede vê que você tem um atendimento bom, que você tem um encantamento, que você trabalha próximo dele, que você está preocupado com ele, porque as tuas perguntas sinalizam o teu grau de comprometimento, o teu grau de engajamento e de comprometimento para o bem-estar desse hóspede. As perguntas que você faz. Quando você pergunta assim, preste atenção, 2 perguntas. Que horas que você vai chegar para eu saber de que horas eu vou te entregar as chaves? Essa é uma pergunta. E quando eu pergunto assim, você vai chegar em qual horário? Porque eu estou querendo providenciar as coisas que eu sei que você vai chegar cansado e eu sei que você está com um filho pequeno. Queria saber o que eu posso estar te ajudando para que você tenha uma chegada mais tranquila e tal. Veja a diferença das 2 perguntas. Nas 2 perguntas, você vai saber a hora que ele vai chegar e como vai entregar a chave. Mas na segunda pergunta, você está querendo saber assim, o que eu posso melhorar a tua chegada, porque eu sei que você está vindo dirigindo, que você vai vir com 2 crianças, e eu sei que não tem mercado por perto, que você vai ter que se deslocar para comprar, provavelmente você não vai estar trazendo a feira, você não vai estar trazendo o mercado dentro da bala do seu carro. Então eu já vou deixar algumas coisas aqui que eu posso melhorar a tua chegada, para quando você chegar ser mais calmo, ser menos tumultuado. Quem tem criança pequena sabe o que eu estou falando, como é viajar com criança pequena. Então, isso são pontos que vão contar para a satisfação e o encantamento do meu hóspede. Beleza? Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, tá? Obrigado, turma do YouTube, turma do Facebook, tô saindo, tá?